Boa tarde aos vereadores, boa tarde, equipe de filmagem, boa tarde a Rita, representando aqui a secretária de Saúde, Jânia Costa, boa tarde, Daniel, boa tarde aos servidores dessa casa, boa tarde à população. Vamos dar início à nossa primeira audiência pública da Câmara Municipal de Tiradentes do exercício de 2021. Essa audiência pública ela é do terceiro quadrimestre de 2020. Para a gente iniciar, vamos pedir ao vereador Marco fazer as orações para a gente, por favor. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, para nos livrar do mal. Amém. Como já havia decidido, né, para os secretários, para vir só saúde e contabilidade. Os demais, turismo e educação, não mandaram relatório, nem justificaram, e obra, trânsito e administração, né, eles não enviaram o relatório, mas justificaram. Os relatórios estão nas mesas dos vereadores aí, inclusive o da Câmara, e nós vamos ouvir agora Daniel ou Rita, vocês têm preferência? Quem quer falar primeiro? Pode ser a Rita, então. Já está aqui na frente, já, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria justificar a ausência da Jânia, porque ela teve um luto familiar, então ela não pôde estar aqui presente. E também dizer a vocês que, como a gente está fazendo uma apresentação de contas da gestão anterior, pode haver algumas situações que a gente não consiga estar respondendo aqui a contento. Mas nós estamos à disposição para qualquer questionamento que houver, que a gente possa estar verificando isso para vocês, né? E fica até um pouco difícil de eu estar fazendo uma prestação, né, de uma gestão anterior, mas pelo que eu vi no relatório, vocês estão acompanhando aí, ele traz as informações. A gente já tem uma proposta de tentar deixar ainda mais essas informações mais transparentes. Hoje mesmo, quando eu sentei com o Cleiton para ver, a gente vai tentar trazer uma clareza maior na parte que é da Secretaria de Saúde, que é apresentar dados, números, né, os relatórios das prestações de serviço atendidas. Então, o que eu posso adiantar, né, para o nosso próximo quadrimestre, quando será avaliado, né, agora a partir de abril, que a gente vai tentar trazer ainda mais clareza sobre essas informações. E quanto a essas que foram entregues a vocês, o que eu posso deixar nesse momento é à disposição para algum questionamento que tiver, que eu não consegui responder agora, que vocês me deem a oportunidade de estar verificando, né, junto à secretaria, junto à administração, para estar respondendo a vocês. Algum vereador quer fazer alguma pergunta? Boa tarde, presidente. Eu cumprimento os demais membros dessa mesa. Boa tarde a Rita, boa tarde ao Daniel, que estão representando aqui os secretários das pastas. Hoje eu estive na Secretaria de Saúde e queria parabenizar vocês lá pela clareza que vão ter a partir do primeiro trimestre, que vai vir a prestação de conta para casa, que é a respeito de declarações das pessoas que, teoricamente, são moradores de Tiradentes, mas não têm uma declaração de residência, onde vocês estão pedindo essa declaração para os próximos exames, porque muitas das vezes nas gestões passadas nós tivemos até esse problema aqui em relação à CPI, que nós fizemos aqui na Câmara, que foi em relação aos servidores que vieram nessa casa e comentaram que havia pessoas de outros municípios agendando exames com cotas de Tiradentes. Então, parece que nós não vamos ter mais esse problema, porque a partir de agora as pessoas que não têm o comprovante de residência vão ter que assinar uma declaração e vão ter que, a partir de agora, os exames só vão sair para as pessoas mesmo que são de Tiradentes. Então, queria só parabenizar vocês sobre isso.
Isso é importante falar, né, aproveitar esse momento, porque algumas pessoas não entendem o processo e, às vezes, vão ficar chateadas, porque vão demorar um pouco mais, e alguns até questionam. Mas esse é um anseio, né, da própria população em relação a essa questão do atendimento, da transparência, inclusive protocolo. Então, a gente já está começando também a sistematizar toda a prefeitura toda a saúde. A prefeitura já tem um contrato, né, existe já no município hoje uma empresa que presta esse tipo de serviço. Então, nós vamos aproveitar de todos os sistemas deles para estar trabalhando com protocolo. Quando a pessoa vai entrar, ela entra, a gente cadastra o nome dela, o procedimento que ela está solicitando ali. E na saúde tem coisas que a gente consegue liberar com 1 semana e tem coisas que demoram, às vezes, assim como cirurgia, mais de anos. Então, é uma transparência que as pessoas precisam dela e a gente vai fazer. Então, a pessoa vai chegar lá com esse número, a gente vai conseguir consultar que dia que a pessoa deixou ali e ter uma resposta objetiva, por que não foi feito, né, por que não se conseguiu. Então, a gente precisa que a população tenha um pouco de paciência com a gente também nesse momento e entender que isso é para a segurança delas mesmas, né, e também para a assistência delas. Porque todo mundo tem mania disso, de pegar um endereço emprestado, de tentar assistir um parente, mas as cotas são poucas, né? O dinheiro ele tem um limite. Então, quando você atende uma pessoa de outro lugar, pode vir a faltar para quem é daqui. Então, é importante que as pessoas saibam disso também. Mais algum vereador quer fazer alguma pergunta? Eu queria só perguntar sobre o... boa tarde, o presidente aqui, os vereadores, os amigos, o público aqui. Eu queria aproveitar essa oportunidade para queria uma informação de dentista, se estão funcionando, se vai funcionar, porque a zona rural, a gente tem um problema, uma demanda muito grande, tanto faz com criança como adulto, é muito difícil de conseguir aqui. Então, eu queria ver o que vocês podem fazer para ajudar a gente, para contribuir com a zona rural. Uma das primeiras ações que nós fizemos, eu e a Jane, aqui no município, foi visitar os setores de saúde para conhecer os equipamentos, as pessoas, como que está. E, por exemplo, a odontologia não tinha nenhum local funcionando. Aí a gente já tem um técnico já trabalhando no município, e ontem ele entregou a odonto aqui da unidade do Pacu e a odonto também da unidade do Parque das Abelhas. A gente estava previsto conversar com o pessoal hoje, com os dentistas, com os auxiliares, para que a gente retome nesses dois, enquanto se arruma os demais. Porém, houve esse acidente, né, com a Jânia, então a gente teve que antecipar um pouco disso. Mas a gente já está num processo de compra de esqueci o nome do aparelho, aquele que manda o ar para funcionar, compressor. Nós estamos num processo desse de compra para as águas. Lá nas águas tem um consultório novinho na caixa. Então, a ideia é, com esse compressor chegando, a gente vai retirar o consultório que não está funcionando e colocar o novo para funcionar e começar os atendimentos lá também. Porque a gente tem 4 dentistas, então dá para atender todos, né? A gente tem... Todas as unidades, elas precisam de algum tipo de atenção. As da zona rural, principalmente. Né, pelo que a gente visitou, pelo que a gente viu, tem algumas melhores do que as outras, mas todas estão precisando de atenção. Então, a gente já levantou essas situações, a gente está tentando arrumar do centro aqui, para que consiga ir melhorando alguns atendimentos, porque a gente ainda está em pandemia, não dá para fazer atendimento normal ainda. O próprio CRO, né, que é o Conselho dos Dentistas, eles impedem alguns tipos de procedimento que solta muito... que se usa muito aquelas coisas que soltam, os vaporzinhos, né? Porque isso dissemina bem a contaminação. Então, tem procedimentos que a gente não pode fazer, mas tem muita coisa que já se pode fazer e não estava fazendo porque não tinha condição, o consultório não estava funcionando também. Aí, agora, a gente já está com esses 2 funcionando, entregamos ontem também uma lista de material que precisa para comprar. Vamos ter essa reunião com os dentistas, porque eu já falei com né, da ansiedade da população pelo serviço odontológico. E falei de forma bem clara, né, eu falei assim, olha, o que eu cheguei aqui, que eu vi de reclamação,
é do setor odontológico, que não funciona, que não tem atendimento. Então, com certeza, a gente vai pegar firme nisso para mudar, né? A gente não, é o que eu estou falando, a gente não consegue fazer um atendimento normal ainda, por questão da pandemia, mas a gente já vai começar com alguns atendimentos, sim. Boa tarde, presidente, pessoal aqui, Daniel. Um dos meus questionamentos na legislatura passada, o que aconteceu? Lá no Elvas, você teve no Elvas, e até a Jana tinha me convidado, mas no dia eu cheguei atrasado, não deu para me ir. Lá nós tínhamos um gabinete no Elvas, aquele gabinete que até que está nas Águas Santas, ele é lá do Elvas. Então, em 2017, eles tiraram ele de lá e levaram para as Águas Santas. Eu até me admirei muito, porque tiraram de um lugar achando, pelo menos estivesse funcionando nas Águas Santas, né? Estava bem, né? Você teve lá, você falou que não está funcionando. E lá no Elvas nós ficamos sem gabinete. Até eu cobrei do prefeito, até falei com a Jane, nós estamos tentando agora, né, com os deputados, ver se consegue emenda para melhorar a qualidade, porque antigamente lá no Elvas, o dentista ia 2 vezes por mês e atendia Elvas e Caixa d'Água. Às vezes o pessoal da Caixa d'Água agendava lá, porque saía na igreja do Gaspar ali, era perto do Pesi, sempre eles foram lá, e sempre tinha demanda no Elvas. Era na segunda e na quarta. Mas depois, infelizmente, os dentistas também relaxaram também, entendeu? Não começaram a faltar, e o pessoal, às vezes, da zona rural, o que acontecia, Rita? O cara, às vezes, andava 1 hora, o Dezinho mora lá e sabe, 1 hora, 40 minutos a cavalo para ir lá, chegava lá, o dentista não ia. Ficava sentado lá esperando. Então, é uma cobrança que nós temos que fazer, que vocês estão lá, cobrar dos dentistas, entendeu? Igual você falou, tem 4 dentistas. Eu acho que o município está bem servido, dá para atender os 4 distritos e a sede, tranquilo. Obrigado, só isso. Aproveitando sobre a questão dos dentistas, eu tive a oportunidade de conduzir, né? Você, Jânia e Dr. Bruno, a gente viu a situação realmente dos distritos, né? Eu estou na saúde, eu queria parabenizar pela transparência de vocês lá, e em conversa diariamente com o Afonsinho lá, ele realmente disse que estava aguardando o técnico chegar para arrumar aqueles equipamentos, né? Porque, na verdade, a gente escuta muito na rua, dentro da própria unidade, que os 4 dentistas não trabalham, nunca trabalharam em gestão nenhuma, em todas. Realmente, sem equipamento fica difícil, mas é importante correr atrás, porque as demandas são muitas, né? Uma limpeza de dentes São João del Rei, R$150. Eu fiz quinta-feira, e tem pessoas humildes que não têm condições, e é uma coisa básica. Então, eu acho que é mais questão dos aparelhos, dos equipamentos mesmo, mas eu creio que vai dar tudo certo. Aproveitar aqui para justificar a ausência do vereador Léo. Ele me falou na última reunião nossa que ia se ausentar por problemas de saúde. O vereador Ivan não justificou, não sei qual o motivo, não está presente, né? Então, só tem uma pergunta. Tem previsão de mais algum lote da vacina para chegar em Tiradentes? Nós ainda não recebemos oficialmente a quantidade, né? Já tem, as imprensas de São João del Rei já estão divulgando um número de vacinas, mas oficialmente ainda não veio. O que está lá, o que está sendo divulgado, é que seriam 42 vacinas. E a gente ainda não conseguiu terminar de vacinar o público da saúde. Porque, se alguém tiver dúvida, pode entrar no Google e escrever deliberação de vacina, que eu não sei o número, não consigo guardar números, não. Ela tem lá, especificando direitinho quem que são os públicos-alvos que a gente tem que vacinar conforme a normativa do Ministério da Saúde. E aqui a Milene está fazendo isso muito bem, né? Ela, junto com a Elis, lá na vacinação, elas estão seguindo direitinho os critérios. E a gente é muito questionado disso, porque fala assim, em São João é assim, em tal lugar é assim, assim, assado. Por exemplo, o público de administrativo daqui ainda não foi vacinado. E ele é um público que ele vem antes dos idosos. E parece que está tendo uma alteração agora, que eles vão querer que vacina primeiro os idosos de 90 anos. Mas tudo isso que eu estou falando é extraoficial, né? Porque, assim, eu não tenho aqui um documento para mostrar para vocês. Mas eu tive conversando com a referência da regional hoje, ele até me passou, falou que está encaminhando para as referências municipais,
Então, eu acredito que o que vier de vacina agora ainda é muito pouco. A gente ainda continua com esse mesmo sofrimento, não consegue vacinar todo mundo que precisa. E teve essa questão agora, que como aumentou muito a internação de idosos, eles estão querendo fazer isso, né? Antecipar, por exemplo, acima de 90 anos, que é o que está agora. Nessa deliberação que tinha saído antes, seria toda a saúde primeiro, né, funcionários da saúde, administrativo, SAMU, todo mundo, e depois, a partir de 80 anos. Então, já mudou, né, já estão querendo colocar que se faça um levantamento dos idosos acima de 90 anos, que contemple eles primeiro e depois volte na deliberação. Aí, assim que chegar, com certeza, a Milene vai fazer uma divulgação, como vem sendo feito, com o nome de quem está sendo vacinado. Obrigado. Não tendo mais nenhuma pergunta para a Rita. Muito obrigado, Rita. Só um minutinho, que a Luciana acho que quer te fazer uma pergunta, Rita. Boa tarde a todos, né, todos os vereadores. Rita, obrigada pela presença. Daniel, sejam bem-vindos, né, o pessoal, os cinegrafistas e toda a equipe que está aqui nos auxiliando na Câmara. Mas eu confirmo isso que a Rita falou. Eu não sei se todo mundo sabe, eu sou agente comunitária de saúde, né, Rita? A gente trabalha junto, graças a Deus. Já há 3 anos eu estou lá na unidade. E a Milene tem estado em contato com os agentes diariamente. Ela realmente passou isso que a Rita falou para a gente. Ela está agindo muito corretamente. Essa mudança parece que foi repentina, né? Que tem que atender 100% dos idosos acima dos 90 anos. Ela já pediu para a gente essa solicitação. Nós, agentes de saúde, que temos o controle das áreas, para poder estar fazendo esse levantamento, que assim que já estiver liberada a vacina, para estar atendendo. Realmente foi uma mudança repentina, né? Tudo vai ser feito na base mesmo desses cálculos para conseguir atender. É uma pena, né, Rita? A gente sente muito essa questão, assim, claro que a gente sabe que é uma questão, né, mundial, essa questão de estarem vindo tão poucas vacinas, a ânsia do público é muito grande, do povo, de ser vacinado. O pessoal pergunta para a gente, mas infelizmente isso foge da nossa alçada, né? Mas eu quero te desejar boas-vindas a você, a Jânia, né? O Daniel já trabalhava na prefeitura, já trabalha há muitos anos, né, Daniel? Mas dizer que é sempre um prazer estar trabalhando com vocês, tanto lá na área da saúde, quanto esse contato nosso aqui na Câmara, né? E nos colocar à disposição, né? Para o que for melhor para o município, para a população, tá? Boa sorte para vocês. Obrigado pelo carinho que vocês recebem a gente lá. Eu não posso reclamar, eu sempre sou muito bem atendido, todos nós aqui, né? Pelos secretários, o pessoal atende a gente com muito respeito, muito carinho. E desejar um melhor, porque o melhor para os secretários, o melhor para a administração, o melhor para a Câmara é o melhor para o povo, né? Com certeza, tá? No mais, muito obrigada. Eu agradeço também, coloco mais uma vez à disposição a secretaria, né? Em nome da Jânia, eu falo isso com tranquilidade, que nós estamos lá. A gente está tendo realmente assim, muito serviço, né? Eu brinco que a gente está trabalhando de bombeiro. Todo dia a gente apaga um fogo. A gente chega com a intenção de fazer um serviço, chega outro mais importante, mas nós estamos sempre à disposição. E esse fluxo, eu acho que ele é muito importante. É o mesmo que eu falei com o Conselho de Saúde. Eu acho que o SUS, ele não tem partido, né? Então, é importante demais que a gente trabalhe todo mundo junto em função da população de Tiradentes. Obrigado. Daniel? Boa tarde a todos. Os colegas de trabalho aí, o pessoal da imprensa aí. É o seguinte, eu vou fazer uma leitura dos relatórios que é referente ao fechamento do quadrimestre, que é do período de setembro a dezembro de 2020. Eu vou fazer uma leitura breve de acordo com os anexos aqui, que já foram enviados para o portal da transparência e foi enviado também para os novos vereadores. Então, é o seguinte. A previsão, a receita corrente, a previsão de 2020 era de 29.234.061,18. Isso é em reais. Arrecadou R$ 28.023.140,02. A diferença de menos R$ 1.210.921,16.
A receita de capital, 2.123.826. Arrecadou 303.475. A diferença de 1 milhão, menos 1.820.351. O total, 31 milhões, a previsão, 31.357.887,43. Arrecadou 28.326.615,02. Deu uma diferença de menos 3.031.272 reais. Essa arrecadação é sem a dedução do Fundeb. Arrecadação vezes despesa do quarto trimestre. Arrecadou 28.326.000, empenhou a despesa empenhada 25.384.277,21, liquidou 24.442.619,77, pagou 23.730.312,06. Valor da arrecadação liquidada com dedução do Fundeb. Aí passamos para os limites constitucionais. A receita 18 de 2000, a receita 18.258.222,58. O mínimo a ser aplicado 4.564.555,65, que é um índice de 25%, que é esse relatório dos gastos com educação. Foi empenhado 5.390.574,91. Foi aplicado 29,52%. O Fundeb no terceiro quadrimestre. A transferência do Fundeb foi de 1.948.535. Rendimento R$ 821.821. Saldo anterior zero. Total do recurso 1.948.000. Despesa empenhada 2.005.572. Fundeb do quarto magistério. Recurso 2019 1.949.356. O mínimo a ser aplicado 1.169.614, que seria o valor de 60%. O valor empenhado foi de 1.825.460. Aplicou 93,64%. Da saúde, a receita foi de 11.310.723. Limite legal 1.696.609, que é os 15%. O valor empenhado foi de 3.276.790. Foi aplicado um índice de 28,97. Gasto com pessoal nos últimos 12 meses. A receita corrente líquida foi de 25.046.871,16. O limite local, 13.525.310,43. O limite prudencial. O limite local é os gastos 54% constitucional. O limite prudencial, 12.849.044,91, que é 51,30%. O valor de apuração, 12.272.779,38. Aplicou 48,60. Então está bem abaixo do índice, né? E tem um resumo aí, que é da receita corrente líquida, de acordo com cada mês que foi arrecadado, que dá um total de 23.982.499. O total aí também dá de 12.775.000, com gasto de pessoal. E de indenizações trabalhistas deu 137.000, o valor apurado 12.638.052. Agora tem os relatórios que todos esses dados aqui
foram tirados desses relatórios que estão aqui. Eu creio que ele está na sua íntegra aqui, que eu fiz um resumo, que senão a gente vai ficar lendo todos esses relatórios aqui, que não tem, eu creio que não tem necessidade. Mas só esclarecer para os novos vereadores que, de acordo com o fechamento total, o mais importante é que ele atendeu às exigências constitucionais. O limite com educação, que é 25%, ele gastou 29,52%. O Fundeb, o mínimo 60%, ele gastou 93%. E da saúde, que é 15%, ele aplicou 28%. Então, de acordo com as exigências, né, da Constituição, as exigências foram atendidas e até acima do que a Constituição demanda. Devo esclarecer os novos vereadores e o pessoal aqui competente, porque se alguém for me fazer alguma pergunta, eu já vou esclarecer, porque eu só fiz o fechamento do exercício, porque eu trabalhei na outra administração, mas o responsável era a contadora Débora. Então, eu só fiz o fechamento, está tudo ok. Então, às vezes, se alguém for fazer alguma pergunta, que se for do meu conhecimento, aí eu vou passar para vocês. Agora, se não for, eu vou pedir que os novos vereadores, né, reportem para a contadora, que era responsável na época. Mas eu estou aqui à disposição. Se eu não souber, eu vou atrás dos universitários, né? Que lá a gente vai tentar atender a todos vocês. E estou à sua disposição. Ok, Daniel. Algum vereador quer fazer alguma pergunta, algum questionamento para o Daniel? Realmente é uma pasta complicada que dificilmente as pessoas perguntam, né? É difícil. É difícil, mas agradeço pela participação. Você já trouxe a mensagem aí que já quase não cabia a sua atuação de trabalho. Mas eu creio que na próxima terá mais detalhes. Então, a gente te agradece. Boa tarde. Falou, obrigado. Estamos à disposição. A Câmara Municipal, para assegurar, né, a participação popular, abriu 3 canais de comunicação para que os munícipes pudessem apresentar suas dúvidas, né, comentários, perguntas, críticas, sugestões, mas ninguém manifestou, nem por e-mail, nem por telefone, né, ou pelo link que foi disponibilizado. Vamos aguardar um pouquinho a ata ficar pronta. Está pronta? Vou pedir à secretária para fazer a leitura da ata dessa audiência, por favor. Ata da primeira audiência pública da Prefeitura e Câmara Municipal de Tiradentes. Assunto: prestação de contas da Prefeitura e Câmara Municipal de Tiradentes, terceiro quadrimestre de 2020. Ata da primeira audiência pública referente a 2020, convocada na forma do artigo 18, inciso 4 do Regimento Interno, realizada às 16 horas, no dia 10 de fevereiro de 2021, no Salão Nobre Joaquim José da Silva Xavier, situado na Rua da Câmara, número 53, Centro, em Tiradentes, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Claudinei Roberto dos Reis, que contou com a presença dos seguintes: Superintendente de Saúde Rita de Cássia Barbosa, representando a secretária de Saúde Jânia Costa, e o técnico de contabilidade da Prefeitura Municipal de Tiradentes, Daniel Lopes. De acordo com o edital de audiência pública e com a presença dos seguintes edis: Alexandre José de Almeida, Nilton Francisco Barbosa Júnior, Messias Alírio Pereira, João Marcos Guimarães da Silva, Marcos Antônio da Silva, Luciana Cristina de Paiva Oliveira. O vereador Leonardo Jesus de Matos justificou ter consulta médica e não poderia comparecer. Foi enviado ofícios pela Secretaria de Obras
Administração e Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, relatando que não possuem condições para informar sobre o quadrimestre, pois não estavam como secretários na referida época. A secretária de Educação e Turismo, a Secretaria de Educação e Turismo não justificaram e não apresentaram relatórios. A senhora Rita de Cássia fez a leitura do relatório de gestão do SUS, contendo as informações relativas às ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 36 da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, e se colocou à disposição. O senhor Daniel, técnico de contabilidade da Prefeitura de Tiradentes, apresentou o relatório, demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020. Não houve nenhum questionamento por parte da comunidade nos canais disponibilizados pela Câmara Municipal, conforme o edital. Não havendo mais nada a tratar ou discutir, o presidente finalizou dizendo que, em nome do povo da cidade de Tiradentes e com a proteção da Santíssima Trindade, declaro encerrada essa audiência pública. E para constar, eu, Luciana Cristina de Paiva Oliveira, secretária da Câmara, lavrei esta presente ata, que depois de lida, se for aprovada, será devidamente assinada pelos presentes. Tiradentes, 10 de fevereiro de 2021. A ata encontra-se em discussão. A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. Só um minutinho, pessoal, assinar a ata. Antes de terminar, queria dar os parabéns à nossa servidora Terezinha, que está fazendo aniversário hoje, que Deus, Santíssima Trindade, te abençoe, te dê muitos anos de vida, né? E pelo povo de Tiradentes e a proteção da Santíssima Trindade, eu declaro encerrada a primeira audiência pública da Câmara Municipal de Tiradentes, do exercício 2021, referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Boa tarde a todos.